Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa com a pró-reitora, a professora Maria José Giannini. Professora Maria José, muito obrigada mais uma vez por sua participação em um programa da TV Unesp. Nós é que agradecemos imensamente a vocês e a toda a comunidade que vai estar aí nos assistindo. Professora, neste quadriênio, são 4 anos, a senhora já está à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa há 8 anos, né? Nesse momento de consolidar a pesquisa na universidade, vocês buscaram excelência. Eu gostaria que a senhora pontuasse que ações foram essas em prol de uma excelência na pesquisa em nossa instituição. Bem, em primeiro lugar, nós acreditamos que nós temos que trazer para a universidade os melhores talentos. Também, de alguma maneira, trabalharmos na universidade para integrar os grupos de pesquisa, formar redes, então, de pesquisa, fazer com que também dentro de cada campus nós tivéssemos aí uma infraestrutura de laboratórios multiusuários e também lutar para que nós tivéssemos competências trabalhando ao lado dos nossos grupos de pesquisa. Então, nesse sentido, nós trabalhamos intensamente para formação de recursos humanos, trazendo o IC, né, a iniciação científica, muito fortemente, então desde a graduação, também do ensino médio, né, o PIBIC Júnior e o ensino médio, e também fazendo com que nós trouxéssemos pós-docs, que é extremamente importante numa universidade, para que melhore, que aumente a qualidade das suas pesquisas, que leve à excelência, e também fruto da pós-graduação, os recém-doutores e jovens pesquisadores que terminassem justamente os seus projetos e aí, na verdade, gerando conhecimento que pudesse também contribuir para a excelência na pesquisa. Ao lado disso, nós precisamos também de recursos humanos que nos dê um apoio na parte dos laboratórios multiusuários. Então, nós trabalhamos fortemente também para termos aí os técnicos dedicados a esses equipamentos. Então, foram contratados no período também técnicos especializados de nível superior para que pudéssemos atender essa rede de laboratórios multiusuários. A senhora comenta a questão dos recursos humanos, mas também foi necessária uma infraestrutura muito grande, né, de excelência também para garantir que essas pesquisas pudessem ser desenvolvidas e também ganhar um status internacional. Sim, na verdade é assim, nós temos as 3 áreas, né, as 3 grandes áreas em que nós avançamos significativamente. Óbvio que há áreas como a área biológica e a de exatas, em que há necessidade de grandes equipamentos para que nós pudéssemos aí acompanhar e evoluir para termos uma pesquisa competitiva também, tanto nacional como internacionalmente. Então, nesse sentido, que nós precisamos também dar o apoio à infraestrutura básica para que ocorresse também uma melhoria e também nós abraçarmos aqueles que estavam chegando na universidade, que no período 2010, 2013, 14, foram contratados mais de 900 docentes. Então, nós demos também uma infraestrutura básica para esses docentes que estavam chegando por meio dos primeiros projetos. Então, isso fez com que nós pudéssemos aí acolhê-los e eles iniciarem as suas atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. Demos também bolsa de iniciação científica para esses recém-contratados, porque isso também facilita já uma primeira abordagem de orientação para eles. E muitos já vieram com competências de captação de recursos de agências. Então, a estes nós denominamos então os jovens talentos, em que nós também aí aportamos uma bolsa de iniciação científica. Isso fora de um programa que a gente chama o programa PIBIC-PIBIT. Por quê? Porque o PIBIC-PIBIT, ele tem uma estrutura conformacional que é muito derivada da própria agência, que é o CNPq.
Então, nesse caso, a gente fica muito ligado às regras. Agora, no momento que nós recebemos tantos docentes recém-contratados, nós sabemos que eles ainda não têm uma estrutura do ponto de vista do que é exigido. Então, por isso que nós caminhamos aí para termos também esse apoio de orientação do IC para esses docentes que estavam aí recém-chegados. Então, vocês veem que nós trabalhamos muito no aspecto de recursos humanos, porque eu acho que é fundamental numa universidade são os recursos humanos. A infraestrutura que eu falo de equipamentos, de prédios e assim por diante, elas são extremamente importantes também. Mas se nós não tivermos o apoio às pessoas, à própria comunidade como um todo, nós sabemos que nós teremos aí de alguma maneira não uma universidade. Que a universidade ela tem que se preocupar principalmente com o seu pessoal. E nós também tivemos centros de pesquisa que foram, né, inaugurados neste quadriênio, especificamente em 2016, no sentido de fomentar essas pesquisas na área de biotecnologia, de estudos do mar. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho. Sim, na verdade a universidade já tinha as unidades complementares na forma dos seus centros interunidades, da qual nós já temos aí um complexo de unidades que são extremamente hoje importantes para a pesquisa, e que tem se destacado, inclusive, nacionalmente e mundialmente. Mas nós tínhamos ainda que caminhar para reestruturar também as atividades que já estavam iniciadas, mas elas estavam de uma maneira solta. Então, e em temas que são hoje de fronteira. Eu digo que são de fronteira porque trabalham nas diferentes áreas. Então, nós temos o IPRI, que é da área de políticas, principalmente, né, que é para políticas públicas e relações internacionais, extremamente importante, que julgamos que nós vamos aí caminhar mais à frente, provavelmente se tornar aí um centro de referência. Nós temos, então, o Instituto de Biotecnologia, que está hoje no campus de Botucatu, o IBTEC, que avança também nessa área, tanto na área em termos de biotecnologia animal, vegetal, humana, extremamente importante para o desenvolvimento de vacinas e várias outras temáticas. Nós temos, então, o Instituto de Bioenergia, que foi um programa inicial de governo, em que as 3 universidades discutiram conjuntamente no CRUESP, traçaram as políticas de bioenergia nas 3 universidades, e o nosso modelo foi termos uma central em Rio Claro com 8 outros laboratórios distribuídos já nas áreas, nos locais, nas unidades onde nós temos já pesquisa avançada nessa área. No central, nós colocamos aí a ideia de desenvolver pesquisa que não existe dentro da universidade ainda. Então, apoiar, por exemplo, as biorefinarias, que embora exista, mas existe ainda de maneira assim, isolada. Biologia sintética, por exemplo, também foi uma das temáticas que está posta lá. E outras temáticas que hoje estão aí sendo desenvolvidas dentro do Instituto de Bioenergia, que é o nosso IPBEM. E, posteriormente, quer dizer, esse trabalho iniciou-se aí, todos mais ou menos conjuntamente. Nós tivemos aí uma parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, extremamente importante, que veio recursos de grande monta, no qual nós trabalhamos então no Instituto de Estudos Avançados do Mar, que foi inaugurado recentemente. Essa é uma parceria extremamente importante que já está dando frutos nacionais e internacionais. Nós temos aí equipamentos referenciados que servirão para diferentes áreas, e temos equipamentos, inclusive, que são a primeira vez que estão sendo colocados aqui na América do Sul. E, portanto, tem atraído a atenção de grandes agências, porque está direcionado à área de petróleo, à área de geologia e outras áreas, né? Então, também por parte de outros parceiros tem sido bastante elogiado, inclusive parceiros advindos justamente da esfera federal, em que nós teremos aí
campo de estudo extremamente importante. O aspecto, então, que nós temos aí, importante, além das unidades, é que nesses locais, a ideia é que nós tenhamos aí, de maneira bastante importante, tanto o ensino, a pesquisa e a extensão inovadora. Porque a extensão inovadora também, ela tem esse foco de nós transformarmos o conhecimento em produtos que podem ser de origem tecnológica, mas também social. Então, essa é a ideia que perpassa todas essas unidades complementares. E de termos aí um facilitador de contato com o mundo do trabalho, para atrairmos justamente empresas, para que nós possamos aí ter locais em que eles possam ter parceiros e que a interlocução seja facilitada. Para isso, nós temos hoje até o marco legal que está sendo discutido no bojo aí ainda da esfera federal, mas que está vindo já para discussão na esfera estadual e as universidades também já estão discutindo. E nós vemos, eu acho que com muito bons olhos, inclusive nós participamos das discussões, nós chegamos a ir à Câmara e ao Senado, nós tivemos participação ativa nessa discussão, e nós julgamos que isto será, sem dúvida, um marco importante para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação, com os diferentes partícipes aí e as fundações. Eu acho que nós teremos aí uma flexibilização e que, com certeza, nós teremos um novo arranjo dentro das universidades e com os diferentes atores aí nacionais e internacionais. Professor, em busca dessa excelência na pesquisa e com todos esses artefatos à disposição desse recurso humano cada vez mais qualificado e capacitado, nós temos um impacto muito grande internacionalmente, conquistado muito por esse investimento na pesquisa, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá, ok. O Gestão Unesp faz uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa. Professora Maria José, nós comentávamos sobre a importância dessa excelência, da infraestrutura, e um outro tripé da Pró-Reitoria de Pesquisa foi a questão da internacionalização. Gostaria que a senhora comentasse um pouco do que todos os avanços da área de biotecnologia, biomateriais, estudos avançados do mar, todas as pesquisas capacitadas e pioneiras, de certo modo, que as nossas unidades vêm desenvolvendo, e esses centros de pesquisa também contribuem para essa visibilidade internacional da nossa instituição. Bem, esse é um outro aspecto que nós não podemos deixar de festejar. Eu acho que nós completamos 40 anos, mas a universidade hoje tem conquistas que ultrapassam muito essa ideia cronológica. Tanto é verdade que nós fomos considerados, pela revista, o grupo Nature, como a primeira nesse ranking entre as universidades da América do Sul e Central, América Latina. Isso é extremamente importante, porque isso mostra que nós estamos aí produzindo uma ciência de qualidade e que ela tem o olhar do mundo para nós. E 81ª no mundo dentro dessa estrutura, eu acho que isso daí só poderia vir e coroar os 40 anos. O outro aspecto, que mesmo esse é específico da pesquisa, mas nós vemos que também, quando a gente observa em outras publicações que também avaliam, como, por exemplo, tanto da Times Higher Education como do QS, nós vemos que nós temos posições muito marcantes, e aí nós temos uma avaliação que é do ensino, da pesquisa, da extensão que foi e a inovação, e ascendente também nos últimos anos. Então a gente vê que nós estamos no caminho aí avançando com certeza. E isso é fruto justamente também da maior visibilidade da própria pesquisa, que alcançou níveis de internacionalização também muito maiores do que nós tínhamos no passado. Isso é fruto das parcerias, dos caminhos que foram abertos por essa universidade,
como também, muitas vezes, até individual dos nossos docentes, pesquisadores, que fazem essas parcerias e essa mobilidade, tanto de docentes como de pesquisadores e discentes, faz com que nós tenhamos aí essa estruturação da internacionalização muito mais evidente. Com isso, hoje, nós, nos últimos anos, tivemos aí um aumento de mais de 90% de internacionalização, então, de artigos em que nós temos como parceiros outras universidades. E isso é muito bom, porque isso leva a maior visibilidade, maior citação. Isso é todos, de alguma maneira, já têm essa avaliação. E as nossas pesquisas começam a também, e a nossa universidade começa a ter um outro olhar. Mas para isso, nós também tivemos que estruturar a própria universidade para que possa ajudar o docente, o pesquisador e o próprio discente para que tenha um apoio. Porque muitas vezes todos esses componentes aí, esses atores, eles precisam de tempo para a sua criatividade. Então, as ideias precisam fluir. E nós temos que cada vez mais desobrigar tanto os docentes, os pesquisadores e até o próprio alunado de ter estruturas que possam auxiliar, por exemplo, na submissão de projetos, que possam verificar os erros, que possam fazer uma prestação de contas. Então, também no bojo da melhoria das pesquisas e da melhoria da internacionalização foram criados escritórios de pesquisa em todas as unidades, para que nós justamente tivéssemos aí esse auxílio e que pudesse pavimentar melhor e desobrigar essas pessoas de atividades que são nobres, mas que não faz parte, né, do bojo deles, dessa pesquisa em si. E deixá-los mais livres para criarem, para pensarem, para fazer a interlocução com os outros atores internacionais. Então, o número de pedidos de bolsa de iniciação científica, por exemplo, também de mestrado, de doutorado. Nós mantivemos, nós somos, por exemplo, na FAPESP, a que mais pede bolsas de iniciação científica. E mesmo, né, com essas mudanças que ocorreram na FAPESP, nós continuamos, né, também captando recursos, quer dizer, não só do PIBIC, PIBIT e as outras bolsas que a reitoria dá uma contrapartida muito importante a esses programas. É por isso que nós conseguimos, mesmo aí durante a crise, continuarmos aí recebendo um número de bolsas significativo para o nosso alunado. Mas também os projetos, mesmo com a mudança que houve na FAPESP, os projetos temáticos, os projetos regulares. E nós tivemos aí um aumento muito significativo, aí no caso estrutural, foi justamente na época que nós tivemos os EMUs, que também aí redundou, então, justamente nesse programa de multiusuário, do qual nós também tivemos aí os projetos de equipamentos da própria CAPES e da FINEP. Nesse período que nós estamos aí à frente da Pró-Reitoria, nós tivemos um aumento significativo de recursos vindo da própria FINEP, tanto no setor de construções como também de equipamentos. E isso lastreou também todos esses investimentos. E é por isso que nós tínhamos que atender também, ou ter o olhar para o técnico de nível superior. Então, a Pró-Reitoria foi estruturando também para que tivéssemos aí as bolsas, né, dos primeiros projetos. Depois, olhando para quem não estava na pós-graduação, mas já estava na universidade há mais tempo, o Renove. Também com isso nós tivemos uma inserção na pós-graduação de mais de 70% dessas docentes. No caso dos primeiros projetos, mais ou menos 80% estão na pós. Trouxemos também aí capacitação para esses técnicos de nível superior. Dotamos também de bolsas de auxílio técnico para justamente quem captava recursos via grandes projetos, que também ajudou as pessoas que tinham grandes projetos e nós não estávamos contratando a manter aí os equipamentos, ter gente dedicada aos equipamentos. Então, tudo isso forma aí um elo, né, e vai ajudando os laboratórios a que eles possam aí estruturar-se e
continuar investindo aí, então, na pesquisa, nos vários matizes, né? Nós acreditamos. Nós temos essa consolidação da pesquisa dentro da nossa universidade ao longo desses 40 anos, com alunos, né, um alunado cada vez mais ativo, criativo e crítico frente a essas demandas da sociedade, e isso traz vários desafios para quem é gestor dessa área dentro de uma universidade do tamanho da nossa. Eu gostaria que a senhora apontasse que desafios são esses nessa grande área da pesquisa. Bem, nós temos que cada vez mais pensar na qualidade. Como nós falamos, se nós olharmos desde o início, né, o quanto nós evoluímos nesses últimos anos, nós tivemos aí um crescimento geométrico, e eu falo também em qualidade, porque à medida que nós fomos aí cada vez mais ocupando esse lugar de destaque mundialmente, com certeza a qualidade também está aí influenciando. Então, nós aumentamos quantitativa, mas também qualitativamente. E, óbvio que isso é fruto dessa rede, né, que nós temos aí hoje, né? Uma pós-graduação cada vez melhor. Nós temos o pós-doc sendo atraído, e uma universidade que tem cada vez mais melhorando sua pesquisa, tem que cada vez mais justamente apoiar o pós-doutorado. E isso foi feito também, melhorando a resolução. Então, atrair o recém-doutor, o jovem pesquisador. Nós trabalhamos também com a vinda de docentes do exterior. Nós tivemos aí convênios com universidades que são parceiras do exterior, tanto na China como, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, nós temos aí hoje redes que são importantíssimas para a melhoria e a qualidade dessa pesquisa. Que a gente continue, então, professora, fazendo e sabendo fazer pesquisa de qualidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em um programa da TV Unesp, parabenizar você e toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Nós agradecemos imensamente e, antes de tudo, na verdade, nós temos que cada vez lembrar mais que nós temos que ser uma equipe. É através de equipes, é através da união interna e a inserção externa que cada vez nós vamos nos tornarmos uma universidade relevante e que possamos, com as nossas pesquisas em todas as áreas, que ela possa, de alguma maneira, ser decodificada e transformada em resultados para a nossa sociedade, porque esse é o bem maior de uma universidade pública, gratuita como a nossa. Muito obrigada, professora Maria José. Obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas com gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.